Boa noite a todos, que o Eterno Amém, Jesus. esteja nas nossas vidas. Amém. Querido, obrigada por esse dia, Senhor, Deus do universo. Agradecemos pela vida, pela saúde, pela prosperidade, mas, sobretudo, agradecemos pela nossa salvação. Amém. Pela nossa consciência messiânica de servir a Ti da maneira como Tu queres. Abra Aleluia. nossas mentes e faça de nós vasos para Aleluia. o trabalho, da maneira como o Senhor planejou para cada um de nós. Verdade. Estamos aqui para Te servir. Aleluia. Agradecemos por tudo e use o Teu servo Anderson para a Aleluia. Tua palavra, em nome de Yeshua. Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite, para nós, amados, nós estamos estudando um pouquinho, intitula-se, né, um chamado à santidade. Né? E eu espero que Deus venha estar nos abençoando nesse tempo que nós vamos ter aqui hoje. É curto, não vai dar talvez para explanar tudo que Deus falou comigo nesse dia, nessa tarde, mas eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra, um chamado à santidade. E Deus me deu o texto de Lucas, capítulo 2, nós vamos falar um pouquinho de Simeão, né? Um homem chamado Simeão, acho que todos conhecem Simeão na Bíblia, que está lá em Lucas, capítulo 2, o verso 25. Iniciamos o verso 25, e nós vamos até o 30, até o 29, até o 30. Né? Deus falou muito comigo nesse texto no dia de hoje, sobre esse chamado à santidade. E quando eu estou falando de chamado à santidade, Deus falou comigo, lógico, sobre aquela consagração que nós temos, somos chamados a ser santos, mas Deus falava comigo muito nesse dia de hoje sobre duas coisas que eu até notei aqui. Um desejo intenso de Deus e um clamor interior por Ele. Que eu creio que Deus tem procurado muito nos dias de hoje isso, em nossos corações, tem faltado muito. E nós vamos desenrolar esse texto em cima dessas duas coisas. Um desejo intenso de Deus e um clamor interior por Ele. Vamos ler o texto, então? Vamos lá. Lucas, capítulo 2, verso 25, diz assim: E havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com eles procederem segundo o ensino da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amém. Aleluia, Jesus. Amém, amados. O que Deus falou comigo hoje era sobre essa santidade que havia em Simeão, que havia nesse servo de Deus, este homem de Deus que nós acabamos de ler, e que Deus tem procurado nos dias de hoje. E a primeira coisa que nós vemos no texto que Deus colocou em Lucas capítulo 2, a partir do 25, era que diz a palavra de Deus que Simeão ele era um homem justo e temente a Deus. E quando nós falamos que o homem era justo e temente a Deus, ele era um homem que ansiava por Deus, era um homem que tinha desejo por Deus, era um homem que tinha fome das coisas de Deus, era um homem que desejava estar com Deus, custe que custasse. Simeão estava ali sempre pronto, né, sempre aguardando a palavra de Deus. E diz a palavra de Deus que como ele era justo e temente a Deus, diz aqui que ele estava esperando. E quando nós começamos a desenrolar o texto sobre esse esperar, nós podemos ver que toda a diferença, e quando nós falamos de santidade, nós não podemos falar de santidade sem falarmos de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos separar as duas coisas, santidade em termos de comunhão com o Espírito Santo. E Simeão, segundo o texto aqui nos revela, ele era um homem que tinha comunhão com o Espírito Santo, ele tinha vida com o Espírito Santo, e isso trazia a ele o quê? Um desejo intenso por Deus, e isso levava ao coração dele clamar intensamente para as coisas de Deus. Tanto é que diz aqui no versículo 25,
que, por ser um homem santo, né, era um homem justo e temente, Deus, né, estava ali presente, e essas coisas, elas são frutos do Espírito Santo, e o Espírito Santo diz aqui a palavra de Deus, no versículo 25, que o Espírito Santo estava sobre ele. Ou seja, havia comunhão, havia intimidade, havia a presença de Deus. E diz aqui, então, que o Espírito Santo estava sobre ele, o levou a esperar, amados. Note aqui a palavra de Deus, esperando. E nós podemos começar a perceber aqui, quando o Espírito Santo, quando a comunhão com o Espírito Santo, quando a intimidade com o Espírito Santo, quando a vida com o Espírito Santo, amados, isso nos leva a ter santidade, isso nos leva a ter desejo pelas coisas do alto, isso nos faz você tirar os olhos das coisas aqui da terrenas e você começa a olhar para as coisas que são de cima. E Simeão diz aqui a palavra de Deus que ele estava esperando. E ele esperava pelo quê? Pela consolação de quem? De Israel. Simeão esperava por quem? Por Jesus. Nos dias de hoje, muitas pessoas estão esperando. Algumas esperam ser ricas, algumas estão esperando fazer fortuna na terra, alguns estão esperando comprar o carro zero, alguns estão esperando tantas coisas, mas não estamos esperando o que, amados? O Consolador. Não temos esperado a Deus, não temos esperado a promessa de Deus. Porque nós estamos muito apegados às coisas terrenas. Aí você diz assim, pastor, mas eu não posso ter. Não, ao contrário. Deus quer te abençoar, mas você vai ver na tua Bíblia, na Bíblia, você vai ver os textos, os homens de Deus, que quando havia comunhão com Deus, eles eram o quê? Abençoados. Quando há comunhão com Deus, a sua vida é abençoada. Quando há comunhão com Deus, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, ele é abençoado. Isso nós vemos na vida de Davi, isso você viu na vida de Elias, isso você viu na vida de Daniel, de José, de Moisés. Quando há essa santidade e esse desejo intenso, e quando eu estou falando de santidade, amados, eu quero que você entenda isso, que é um desejo intenso por Deus, é um clamor que brota do coração, e talvez você saiba o que eu estou falando, o que eu estou dizendo. Tem momentos em nossas vidas que você quer a Deus a todo custo. Você quer tocar, você quer conhecer a Deus. E diz a palavra de Deus que Simeão, que o Espírito Santo estava o quê? Sobre ele. No versículo 26, diz que foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto quem? O Cristo. E diz no versículo 27, e pelo Espírito Santo ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, ele reconheceu quem era Jesus. Ou seja, Simeão, ele era um homem controlado por quem? Pelo Espírito Santo. Deus tem chamado você e eu, Deus tem chamado a igreja, Deus tem chamado cada um de nós para que possamos ser cheios de quê, amados? Do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo está sobre a tua vida, amados, Deus vai começar a lhe revelar coisas tremendas. E uma das coisas que Deus revelou para Simeão, e é por essa santidade que ele tinha, esse desejo intenso que ele tinha por Deus, é que ele não morreria antes de ver a salvação, ou o Salvador, ou o Filho de Deus. Essa é a garantia do Espírito Santo. E Deus também tem falado conosco coisas tremendas, amados. Eu me lembro que, desde criança, desde que fui criado na igreja, e eu sempre disse para minha mãe, meu maior desejo, meu maior sonho, o que eu mais desejo na minha vida, eu sempre falava isso, falo até hoje, ser arrebatado junto com a igreja, com o Senhor. Eu sempre disse para minha mãe, eu não quero passar pela morte, eu quero ser arrebatado, eu quero ver como que a igreja vai subir. E eu sempre falo, desde criança, eu tinha 7, 8 anos, eu falava, eu quero ver a igreja subindo, eu quero subir junto com a igreja, e eu quero ter esse momento ainda, eu tenho essa esperança no meu coração, e eu me identifico muito com o Simeão nisso, hoje à tarde Deus falava comigo, exatamente sobre isso, que Simeão teve a garantia do Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o quê? O Salvador. Porque o Espírito Santo, amados, está esperando você e eu. O Espírito Santo tem esperado a igreja se posicionar, e a palavra de Deus diz que nós temos que estar no lugar certo, na hora certa, para receber aquilo que Deus quer fazer. Tanto é que diz a palavra de Deus que pelo Espírito Santo ele foi até o templo, quando os pais de Jesus estavam levando ele até lá. Porque o lugar do cristão não é lá fora, o lugar do cristão é na igreja. O lugar do cristão não é no mundo, o lugar do cristão é estar envolvido com o povo de Deus, o lugar do cristão é estar louvando na casa de Deus, o lugar do cristão é estar cantando na casa de Deus. Por
isso que a Bíblia nos revela aqui, através do versículo 27, versículo 28, que ele diz aí que Simeão foi levado pelo Espírito Santo, porque quando você está em comunhão, em intimidade, em santidade, quando você está bebendo do pão da vida, ou comendo do pão da vida, ou bebendo da água da vida, amados, a tua vida, ela começa a ser guiada pelo Espírito Santo, começa a ser tomada pelo Espírito Santo. Há poder na tua vida, a unção na tua vida, a cura na tua vida, a salvação nas nossas vidas. Quando o Espírito Santo começa a se mover através de nós. E Simeão, ele tinha esse desejo tão grande de conhecer Jesus que ele não esperava outra coisa, amados. Ele não esperava outra coisa. Ele tinha o desejo de não partir antes de ver o Salvador, o Consolador de Israel. Quantos anos talvez Simeão ouviu essa palavra que Jesus iria vir? Quantas vezes Simeão tinha no seu coração as promessas que Deus iria enviar o Salvador? Quantas vezes esse homem aqui não estava esperando coisas terrenas, mas ele estava esperando coisas que vinham do céu. Porque Jesus disse que a minha comida, a minha palavra, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que veio do céu. Porque a nossa comida não é terrena, a nossa comida ela é espiritual. Porque Deus está dizendo para homens e mulheres nesta noite espirituais. Porque Deus está falando para você, não fique preocupada com o dia de amanhã, mas tenha comunhão com o Espírito Santo, tenha um desejo no teu coração, busque essa santidade, busque esse desejo de buscar a Deus, custe o que custar. Busque esse desejo de dominar a sua vida, dominar a sua mente, dominar o seu coração, dominar o seu desejo, porque isso que acontecia com Simeão. Ele estava dominado pelo Espírito Santo. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo estava sobre ele, é que ele estava completamente dominado pelo poder do Espírito Santo. Simeão não queria outra coisa a não ser a presença de Jesus. Simeão não queria outra coisa a não ser conhecer Jesus. Ele queria ver face a face. E Deus lhe deu isso. Tanto é que o Espírito Santo lhe garantiu que ele não morreria. E a pergunta que eu te faço é, será que nós estamos preparados nesses dias para recebermos isso de Deus? O que é que nós temos ansiado nos últimos dias? O que é que nós temos buscado nos últimos dias? Eu escuto pessoas dizendo, eu quero ficar rico. O outro diz, eu quero o carro tal. O outro, eu quero mais mundo do que eu tenho. Mas será que é isso? Somente isso que Deus tem para você? Será que quando você e eu estamos em comunhão com o Espírito Santo, a palavra de Deus nos revela que as bênçãos do Senhor nos seguirão todos os dias, elas estarão sobre a tua vida, porque a Bíblia diz que você não tem que sair correndo atrás da bênção, é a bênção que vai te seguir, é o milagre de Deus que vai te seguir. O que Deus quer de nós é que você tenha fome por Ele. Simeão é um exemplo de um homem que tinha fome, desejo, santidade, ele tinha interesse em conhecer a Deus, em conhecer a Jesus, em conhecer o Salvador. E nos últimos dias nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo todo. E o que está acontecendo no mundo todo é exatamente esta falta de desejo em conhecer o Salvador. Falta de desejo em buscar ao Senhor. Falta de vontade, falta de querer. Nós passamos muito tempo fazendo tantas coisas. Mas quando trata-se de servir a Deus, nós somos lerdos, nós somos lentos, nós somos tardios, nós ficamos parados, ficamos questionando. Nós falamos isso em algumas pregações passadas, falamos sobre isso, questionamos muito a Deus, queremos garantias. Queremos que Deus nos dê garantias de que seremos um sucesso. E a Bíblia diz, não busque sucesso, não busque fama, busque a minha presença, busque a minha glória. Oh, amados, que glória que você e eu temos resplandecido. Que glória que nós temos resplandecido as pessoas que estão lá fora, os nossos familiares. Como Deus falou comigo esses dias, vocês são rápidos para responder, vocês são rápidos para ficar irados, vocês são rápidos para reagir, vocês são rápidos para apontar o dedo para o outro. Mas a Bíblia diz que, ao contrário de nós, Jesus era manso, Jesus ele era obediente, Jesus ele era amoroso, Jesus ele era bondoso, Jesus ele era misericordioso, e Jesus vai falando tudo aquilo que ele é por nós, e ele é, amados. E esse Jesus, como se revelou a Simeão, ele quer se revelar a você também de igual maneira, porque a minha preocupação nos últimos dias é, será que nós estamos ansiando pela volta de Jesus? Será que nós temos ansiado pela volta de Cristo? Será que nós estamos buscando a Deus, preparados para receber? Será que nós estamos no lugar certo para receber o Senhor Jesus? Porque o que tem de crente que está lá fora,
O que tem de cristão que está desviado? O que tem de cristão que está longe? Até eu estava ouvindo aquela mensagem hoje lá, o solta o ovo, né? Alguém mandou para mim essa mensagem, eu achei tão legal hoje de manhã, estava dando uma olhada. Solta o ovo, professor. Porque o homem não acreditava que Deus existia. E o menino aí, o jovem lá diz, solta o ovo, professor. Porque é certo que Deus existe, é certo que Deus te ama, é certo que Deus tem falado no teu coração, é certo que Deus tem esperado você, amados. Deus quer te dar um carro novo, pode te dar, pode. Deus pode te dar uma casa nova, pode. Deus pode te dar tudo novo, pode. Deus tem te abençoado, tem. Como Deus tem nos abençoado. Mas Deus tem esperado que brote no nosso coração um desejo. E esse desejo, a fonte do desejo é de quem? É do Espírito Santo. Ele quer entrar na tua vida, ele quer te abençoar, ele quer te transformar, ele quer fazer parte do teu dia, ele quer fazer parte da tua vida. O Espírito Santo tem esperado você, amados, porque assim como Simeão, diz aqui a palavra de Deus, que Simeão queria ver Jesus, e a palavra de Deus é tão maravilhosa, porque quando você e eu estamos cheios do Espírito Santo, ou controlados pelo Espírito Santo, esse andar com o Espírito Santo nos leva à santidade. E quando você está em santidade e você encontra-se com aquilo que Deus prometeu na tua vida, isso levará você a louvar a Deus. Porque o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, nos traz santidade. A santidade, quando você se depara com as bênçãos do Senhor, você vai começar a louvar a Deus com todo o teu coração. E foi o que aconteceu. Que quando ele lá encontra, que levado pelo templo, encontra-se com os pais de Jesus, ele diz, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus, aleluia. Deus quer que você louve com todo o seu coração. Deus quer que você cante com todo o seu coração. Deus quer que você glorifique a Deus com todo o seu coração. Deus quer que você louve ainda que você não esteja vendo. Mas eu tenho certeza que como Simeão, diz a palavra de Deus, que ele esperava. Ele estava esperando, eu tenho certeza que ele não esperou murmurando, ele não esperou reclamando, ele não estava esperando brigando com a sua família, eu tenho certeza que ele não estava esperando triste, mas ele estava esperando com expectativa de receber aquilo que Deus lhe havia falado, o Espírito Santo lhe havia dito, não morrerás, antes de ver o teu Salvador. Às vezes eu tenho andado em algumas igrejas, né? Eu até falava hoje com um pastor hoje, falava com o pastor hoje, amigo, e eu falava, que saudade que eu tenho da minha igreja. Que saudade que eu tenho de estar na minha igreja. Eu não sabia como eu era feliz. E eu choro hoje porque eu não tenho mais a igreja. E minhas lágrimas caem, às vezes no carro, às vezes estou dirigindo, estou chorando, às vezes estou no escritório, estou chorando. Mas também hoje eu estava falando com Deus e o Senhor disse também, você deveria se alegrar também por uma coisa, porque o que eu estou fazendo com você é um período de tempo e eu tenho estado contigo em todo esse momento. E Deus falou comigo, e Deus me deu lembranças boas. Deus disse, nenhum daqueles que estavam naquela igreja se perderam. Todos foram embora para São Paulo, mas todos estão na igreja, alguns estão pregando, alguns são diáconos, alguns são presbíteros, todos eles, amados, eu disse, é verdade, Senhor. Eu fiquei pensando, mas será que não tem nenhum que se perdeu? Porque a raiz era forte, porque você tem que estar firmado na rocha. Você e eu, nós que estamos aqui, 10, 12 pessoas, nós temos que estar firmados na rocha. Deus chamou você e eu para fazermos a diferença. Simeão fazia a diferença. Simeão tinha um sonho. E Deus lhe preservou o sonho, um desejo intenso no seu coração. Simeão tinha um desejo forte no seu coração de ver o Salvador. E Deus o abençoou de tal maneira. E Deus quer que também você tenha um desejo. Mas onde está o teu coração? Onde tem estado o teu coração, amados? O que verdadeiramente nós temos feito com os nossos desejos? O que você tem desejado? O que você tem buscado? Quando a palavra de Deus diz, quando você fizer as minhas coisas, quando você estiver tratando da minha obra, eu vou cuidar de ti. E é verdade, quantas vezes quando eu tinha tantas coisas para fazer, e estava na igreja, Deus abençoava, Deus abria portas, e Deus abre portas, e Deus tem te abençoado, Deus tem sustentado, Deus tem feito maravilhas, Deus tem feito milagres, amados. Muitos já partiram, e muitos estão com o Senhor Jesus Cristo, estão glorificando a Deus nesse instante, estão cantando ao Senhor, estão louvando a Deus. Nós estamos aqui, como Paulo disse, prosseguindo para o alvo. E como prosseguindo para o alvo, como, amados? Esperando com expectativa a volta do Cristo Jesus. A minha especial, eu quero ver a igreja subindo. O nosso sonho é ver a igreja subindo. Eu não sei como vai ser, mas eu peço para Deus, Senhor, eu quero ver a igreja subir.
Se eu tiver que ser o último, eu quero ver a igreja subir. Porque eu sou apaixonado por Jesus, e você tem que desejar a Jesus de todo o teu coração. Talvez as lutas são grandes, as dificuldades, as provas, mas uma coisa nós temos que estar sabendo, amados, que Simeão, quando se deparou com Jesus, ele louvou a Deus com todo o seu coração. Diz aqui a palavra, lá no versículo 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo o quê? A tua palavra. Pode despedir. Quantos podem dizer isso aqui hoje? Senhor, estou feliz contigo. Tudo que eu queria estar na tua casa, estar na tua presença, glorificando o teu nome, bendizendo a ti, Senhor dos exércitos. Você tem que saber de uma coisa, amados, diz assim, no finalzinho, diz assim, agora, Senhor, pode, pois já os meus olhos viram a tua o quê? Salvação. Nós estamos vendo tantas brigas, tantas discussões, tantas contendas, tantas coisas, confusão. As pessoas lá fora se pegam, brigam na rua, brigam no estacionamento, brigam no shopping, porque, amados, não tem mais o Salvador. E só Jesus pode mudar as nossas vidas. Quando Jesus, e Simeão fala aqui, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram rei, aleluia. Eu posso me lembrar de Jó, quando diz, Senhor, antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço que face a face. Antes as pessoas me contavam e eu te conhecia, mas hoje eu te conheço face a face. E você que está me ouvindo, nós que estamos aqui reunidos aqui em 10, 12 pessoas, quantos momentos você tem passado na tua vida e você diz, Senhor, agora eu te conheço face a face. E o que Deus pode esperar de nós, amados? E o que Deus tem esperado de nós, o que Deus tem esperado de você que está aqui hoje, nós que estamos aqui hoje. Porque se Deus estava sobre a vida de Simeão, diz aqui que o Espírito Santo estava sobre ele, o Senhor quer estar sobre a tua vida nesta noite, quer fazer a diferença, Deus quer te abençoar, Deus quer te transformar, Deus quer te curar. Mas para isso nós temos que estar no lugar certo. Você tem que estar aonde Deus mandar você estar. E uma das coisas que mais eu vejo que nós falhamos é que nós questionamos muito o que Deus fala conosco. Nós aceitamos as bobagens lá de fora do mundo, mas questionamos quando Deus fala conosco. Nós aceitamos as mentiras que o diabo fala, mas que temos muita dureza em crer naquilo que Jesus pode fazer por nós, e Ele pode. E quando Jesus quer fazer, não tem fome. Com lá a minha esposa, lá, a prima dela, o marido da prima dela lá que sofreu um acidente, rachou a cabeça no meio. Os médicos disseram o seguinte, pode desligar tudo, não tem jeito mais, está lá nos Estados Unidos, vai morrer, não tem solução. E quando ia ser jogado numa clínica de pessoas em estado vegetativo, de repente começou a voltar os olhos, e ele começou a dar sinais de reação, e alguém lá nos Estados Unidos, orando aqui no Brasil, as pessoas diziam, esse acidente não será para a morte, e realmente não está sendo, e ele está recuperando, e o médico disse, esqueça tudo que te falaram lá atrás, porque ele vai sair daqui curado. Por que isso? Porque quando Deus está no negócio, o negócio vai para frente. Quando Deus está na tua vida, isso o Espírito Santo, amados, abre o teu coração para o Espírito Santo, abre a tua vida para o Espírito Santo, convide o Espírito Santo para entrar na tua casa, convide o Espírito Santo para fazer morada na tua vida, convide o Espírito Santo, seja controlado pelo Espírito Santo, ore a Deus e diga, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a ser cheio, ajuda-me a crer, ajuda-me a andar naquilo que o Senhor tem falado, ajuda-me, Senhor Deus, a não olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhar para Ti. Ajuda-me, Senhor, ou ajuda-nos a esperar o Consolador, amados. E eu vou insistir, só para nós terminarmos, quando nós estamos em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, as bênçãos virão sobre a tua vida. Deus cuida. Pega a vida de todos os homens no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E você vai ver que o Espírito Santo estava no controle. Eu vou terminar dizendo que nós estamos vivendo um momento no país onde está havendo briga, né? A presidência, quem quer assim, é o bem sobre o mal, isso, aquilo. E meu tio às vezes liga para mim bravo. E eu falo, tio, tudo está no controle de Deus Todo-Poderoso. Deus está no controle de tudo. A tua vida e a minha vida está nas mãos de Deus. Por que estás preocupado com o dia de amanhã?
Por que estás preocupado com o que você tem que fazer amanhã? Por que duvidamos que Deus pode prover amanhã? Por que dizemos, Senhor, é impossível, quando Deus diz, tudo é possível àquele que crê? Por que dizemos que não dá, quando Deus diz, eu já fiz por você, só receba? E eu dizia para o pastor hoje, pastor, nosso maior problema é que nós temos mais de 10.000 promessas na Bíblia para nós. Mas o nosso maior problema não é a falta de promessa. O nosso maior problema é receber a promessa de Deus. Nós, muitas vezes, não recebemos o que Deus fala. E que diz aqui a palavra de Deus que Simeão era um homem justo e reto e temente. E diz que ele esperava. E como é difícil esperar. Como é difícil nós estarmos esperando. Não é fácil esperar. Nós não gostamos de passar dias e dias, e meses e anos esperando sobre uma promessa que Deus nos deu. Não é fácil. É como a palavra de Deus diz. Deus pode fazer hoje? Pode. Como Deus pode fazer amanhã? Também pode. Como Deus pode fazer no último dia? Também pode. Ele é Deus. Mas uma coisa eu sei. A minha vida pertence a quem? Ao Senhor. Ele disse, Senhor, pode me despedir, pode me levar em paz, eu vi o Salvador. E isso levou a glorificar, e a adorar, e a cantar, e a bendizer, amados. E a santidade nos leva a glorificar o nome do Senhor, a santidade nos leva a ter um desejo intenso por Deus, a santidade, eu vejo pessoas na igreja com pressa de ir embora, porque tem compromissos logo após ao culto. Ele não pode esperar 20, 30 minutos depois e começa a reclamar, porque tem faltado em nós intenso desejo de conhecer a Deus. Tem faltado em nós uma fome, uma falta de clamor. Nós não estamos mais clamando. Tem faltado a nós um desejo de estar na presença de Deus sem tempo. Tem faltado em nós, tem faltado para a igreja, tem faltado nos cristãos, nós que somos cristãos, é permanecer em Deus enquanto Ele não falar e ficar ali e orar e buscar. Amados, muitas vezes eu vejo pessoas gastando horas e horas em frente à televisão, vendo séries e mais séries de televisão, e nós não ficamos mais do que uma hora na presença de Deus. Nós perdemos tanto tempo com as coisas terrenas e não estamos buscando a Deus como Ele quer. Como Simeão estava aqui. Simeão tinha os olhos no Salvador. O Senhor nos convida nesta noite, olhe para o Senhor com todo o teu coração e diga, Senhor, ajuda-me a andar nisto, ajuda-me a ter fome. Espírito Santo, vem. Deixa o Senhor entrar na tua vida, na tua casa. Quantas pessoas, nós já falamos disso várias vezes, mas quantas pessoas estão esperando você? Quantas pessoas querem ouvir você glorificar a Deus? Quantas pessoas, como aquele marido disse, quando viu sua esposa orando para ele, depois de 20, 30 anos de casamento, e então lá estava aquela mulher orando para o seu marido, e ele disse, puxa, não sabia que você orava por mim. Eu pensei que só minha mãe lá atrás, quando eu era solteiro, orasse por mim. Porque tem alguém na tua casa, tem alguém ao teu redor, tem alguém ao teu lado, esperando você orar, você clamar, você interceder, você refletir a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus quer te encher nesta noite. Senhor, nós agradecemos, Pai, porque Tu és santo, infinitamente poderoso para fazer muito mais. Nós somos tão fracos e pequenos, o Senhor é tão forte e poderoso. Nós não sabemos o que fazer, mas Tu tens o controle de todas as coisas. Nós somos tão pequenos diante das Tuas coisas, Pai, mas nós somos um povo que crê. Diante das dificuldades, nós cremos. Diante das lutas que enfrentamos, nós cremos. Diante das tristezas que o inimigo tenta lançar contra nós cremos que o Senhor pode fazer. O inimigo fica furioso quando nós cremos dessa maneira. Mas o Senhor se alegra, os anjos se alegram. Senhor, eu oro para que nós possamos ver a Tua glória, o Teu Salvador, a Tua presença. Eu oro para que possamos enxergar a Tua glória. Eu oro para que cada um que está aqui nesta noite, que estamos reunidos na Tua presença, possam Te encontrar e ser cheios do Teu Espírito Santo, que possamos ser controlados pelo Teu Espírito Santo, que possamos ser conduzidos, levados pelo Teu Espírito Santo aonde Tu quiseres.
Senhor, vai enchendo cada vida, vai curando vidas nesta noite, vai libertando vidas nesta noite, vai libertando famílias inteiras, vai libertando vasos que estão aqui hoje, Senhor, e coloque em nós um desejo pela Tua palavra, coloque em nós um desejo pela Tua presença, coloque em nós uma fome do pão da vida, do pão que nos alimenta, da palavra que sai da Tua boca. Senhor, coloque em nós um desejo, um clamor, em nome de Jesus, eu oro nesta noite, para que esse punhado aqui, Senhor, sejam atiçados com o Teu fogo, com o Teu Espírito Santo, sejam cheios com o Teu fogo, Senhor, acenda, Senhor Deus, as lâmpadas, acenda, Senhor Deus, torna cada um irmão, cada irmã em um tição tirado do fogo, Senhor, que onde colocarmos a sola de nossos pés haverá mudança, haverá transformação, haverá vidas transformadas, Senhor. Nós também queremos Te ver, nós queremos ver a Tua presença, Pai, no meio deste caos que estamos vivendo, nós queremos ver a Tua glória, a Tua santidade, nós queremos Te louvar com todo o nosso coração. Não nos abandone, Senhor, não vire as costas para nós, mas estenda as Tuas mãos nesta noite. Olha para esse povo que está aqui hoje. Nós necessitamos, muitos que estão aqui necessitam de um milagre, de uma resposta. Muitos que estão aqui hoje, Senhor Deus, têm enfrentado lutas e lutas, mas o Senhor conhece todas elas, e o Senhor é poderoso nesta noite para curar, libertar e salvar. Vem, Jesus, vem como o Senhor se mostrou para Simeão, mostre-se a nós em sonhos, em visões, apareça, Senhor Deus, e fale com o Teu servo, com a Tua serva. Colhe as nossas lágrimas nesta noite, Pai, porque nós queremos mais da Tua presença, nós queremos ser cheios da Tua santidade. Nós queremos ter essa promessa nas nossas vidas em nome de Jesus. Nós queremos viver perto de Ti, nós queremos entrar na Tua presença, Senhor Deus, ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas e que nós possamos, Senhor Deus, andar nas Tuas promessas, como Simeão andou, que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. E quando estivermos na igreja, oh Senhor Jesus, saber que o Senhor está lá, saber que o Senhor tem uma promessa de vitória, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. E obrigado por esta noite, por essas irmãs, abençoe suas famílias, suas casas, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.